Constituição, tal como nós a entendemos hoje, é uma invenção moderna, uma invenção mais particularmente da Revolução Americana. Os Estados Unidos, depois que declararam a independência, eles 10 anos mais tarde resolveram escrever no papel os termos do seu pacto de convivência. Então a Constituição, essa ideia moderna de Constituição, pode ser vista como uma espécie de livro das regras elementares sobre como um país e um Estado se governam. Esse livro das regras, ele também faz as nossas declarações de princípio, de quem queremos ser, em quem queremos nos transformar, se for o caso, se for uma Constituição mais ambiciosa e transformadora. Mas o importante é notar que esse livro das regras, eles têm grandes variações. Eles variam no seu detalhe das instituições e direitos que declaram, no seu perfil ideológico, mais ortodoxo, menos ortodoxo, mais eclético, variam na sua extensão. Constituições na história, nesses últimos 250 anos, variam na sua longevidade, variam na qualidade democrática do regime que efetivamente implementam. Mas as constituições têm características também muito interessantes, que primeiro ela nasce num momento fundacional chamado de poder constituinte, às vezes uma Assembleia Constituinte mais representativa, às vezes uma Assembleia Constituinte menos democrática, mas o ponto é que ele nasce nesse momento e ele pretende vincular gerações futuras, né? Que vale a pena também falar algumas outras coisas, de quais tipos de Constituição, acho que quais formas de entender uma Constituição. A primeira delas que eu falei é como esse livro das regras, uma norma que estabelece regras do jogo, uma espécie de manual de instruções sobre como operar a máquina estatal. Mas essa regra, essas regras do livro não são quaisquer regras. Elas incluem algumas coisas básicas, conforme a tradição do constitucionalismo. Então, elas incluem uma declaração de direitos e liberdades, em primeiro lugar, e uma arquitetura institucional, que de um lado empodera o Estado e de outro lado limita o poder do Estado. Esse empoderar e limitar ao mesmo tempo, esse aspecto positivo e negativo ao mesmo tempo, cria tensões. A forma que a gente chama isso, modernamente, também é separação de poderes. Então, em resumo, essa Constituição, no sentido mais minimalista, ela tem, de um lado, declaração de direitos, de outro lado, separação de poderes. E, portanto, o que está por trás disso é que a Constituição não é só um livro das regras, uma forma sem conteúdo, ou com qualquer conteúdo. Ela é um compromisso. Ela é inspirada no ideal do constitucionalismo, um ideal conectado à tradição liberal, estabelece um modelo de democracias liberais ou democracias constitucionais, como são chamadas. Mas essa é um pouco na origem. Acho que só para encaminhar a conclusão, é importante também observar como constituições variaram ou se distanciaram desse modelo minimalista ao longo do século XX, sobretudo a partir dos marcos da Constituição mexicana e da Constituição de Weimar, ali da década de 20, elas passaram a ter mais pretensão do que só regular regras do jogo e declarar quais eram as liberdades. As constituições passaram a ter nelas um projeto de transformação social, um projeto de mudança social, em nome de certos princípios ideais como justiça, igualdade, assim por diante. A Constituição de 88 é uma mistura de tudo isso. Então, a Declaração de Direitos da Constituição de 88 ela é muito rica por isso. Ela declara direitos civis e políticos, mas ela declara direitos sociais e econômicos, mas ela declara também direitos relacionados ao meio ambiente, à criança e adolescente. Ela é muito completa na Declaração de Direitos, e há um certo equívoco de falar que a nossa Constituição é muito generosa em direitos e não fala em responsabilidade. Esse é um grande equívoco, uma grande simplificação, porque quando se fala em direitos também se fala em responsabilidades. É uma má compreensão da ideia de direitos quando se fala apenas de que a Constituição não prevê responsabilidades cívicas para implementar esses compromissos. E acho que só para fechar, a Constituição não é só essa história cor-de-rosa de instrumentos ligados a um regime democrático, constitucional, etc. A Constituição também tem o seu lado B, ou o seu lado mais sombrio na história. Regimes
autoritários e regimes autoritários de todos os tipos, na verdade, não precisamos aqui especificar, mas também adotaram essa ferramenta para ser uma espécie de fachada que confere legitimidade a um regime. Então, ter uma Constituição, mostrar que tem uma Constituição e usar os nominhos bonitos da tradição política, como democracia, constitucionalismo, liberdades e direitos, os regimes mais autoritários também usaram. Eu diria que é isso. Começar o estudo das Constituições é começar a entender um pouco a sua história, a sua função. E tem um outro aspecto, eu estou aqui me esticando, mas é importante entender a controvérsia quando a gente vê no dia a dia da política brasileira, por exemplo, sobre interpretação da Constituição. Portanto, é um texto que, como outros textos ou outros objetos, ele precisa ser interpretado para a tomada de decisões fundamentais, seja pelo judiciário, seja pelo legislativo, seja pelo executivo. Todos interpretam a Constituição, ainda que o judiciário e o STF, em particular, a interprete por último. E pessoas de fora do direito, naturalmente, ficam perplexas com as diversidades, as divergências e os conflitos interpretativos de uma Constituição. E acho que o que se pode dizer é que, de fato, não há fórmula matemática e não há algoritmo para se interpretar a Constituição, ainda que juristas tentem fazer parecer que tem. Acho que esse é um ponto de partida. Mas isso não significa que a Constituição possa significar qualquer coisa. Significar qualquer coisa que a nossa visão de mundo queira que ela signifique, né? Então, nesse meio de campo, entre, de um lado, a ideia de que interpretar a Constituição é um exercício mecânico e matemático, e de outro, como se a interpretação fosse um exercício absolutamente livre para os nossos caprichos, as nossas ideologias. É nesse meio de campo que se dá a disputa interpretativa. Quando a gente vai ver os manuais de direito constitucional, que estabelecem lá métodos de hermenêutica, o que eles fazem melhor, na verdade, é descrever como funciona esse exercício e prescrever como ele é feito. Mas é o intérprete que tem que preencher essas palavras com algum tipo de conteúdo. Então, para terminar com alguns exemplos, né? Como que a gente avalia a constitucionalidade ou a compatibilidade com a Constituição de práticas culturais como a farra do boi, a briga de galo ou a vaquejada, que implicam muito sofrimento animal? Aqui a gente tem um conflito constitucional bem clássico entre, de um lado, a liberdade cultural e, de outro, a proibição de crueldade contra animais. Não tem mágica para fazer essa interpretação. Eu vou ter que sopesar, mas eu não tenho nenhuma balança para fazer esse sopesamento. Eu tenho que ter, portanto, algum tipo de teoria que eu me oriente. Então, para pegar outro exemplo, como determinar qual o limite da imprensa em expor a privacidade de um indivíduo qualquer ou de uma celebridade, uma pessoa pública. De um lado, você tem direito à privacidade e à liberdade de imprensa, e tem vários outros conflitos de direitos importantes, e acho que o que eu concluo é que você precisa de algum tipo de teoria constitucional, em teoria da Constituição, para informar a sua prática. Não há prática interpretativa respeitável que não tenha por trás uma teoria consciente que o intérprete exponha de maneira consciente. E juristas, às vezes, não fazem isso. Decisões do STF não fazem isso. Fazem parecer que é uma dedução lógica, quase matemática. E todas as escolhas que eu estou falando que existem ficam disfarçadas. Essa é a grande armadilha, e esse é o grande lance autoritário, por que não, no estilo de juristas argumentarem e interpretarem o texto da Constituição. Eu diria que é isso. Esse é um ponto de partida, é uma provocação inicial.